Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, mais uma vez, nos encontrando para trazermos os nossos subsídios da Escola Bíblica Dominical, que certamente tem melhorado o seu acervo de conhecimento. Louvamos a Deus pela sua compreensão, pela sua ajuda, pela sua oração, por ter nos ajudado até agora, e certamente precisaremos da sua ajuda, que é valiosa para o ano que vem. Nós estamos estudando sobre o tema As Promessas de Deus, que é um trimestre comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, é pastor emérito da igreja da Convenção do Rio Grande do Norte. A lição é de número 12 para o dia 22 de dezembro, é a penúltima do ano. Aproveitemos essa oportunidade para engrandecermos o nosso conhecimento e assim nos aproximarmos de Deus. A promessa de vida abundante é o nosso tema de hoje. Eu quero começar dizendo que na harpa cristã, na nossa harpa cristã, o nosso hinário da Assembleia de Deus, o hino 374 fala exatamente da vida abundante. E o escritor diz assim: nós queremos ter vida abundante, de pureza e de santidade, para amarmos a Deus em verdade, pela graça que Ele nos deu. Então, a vida abundante não está em homem algum. A vida abundante só estará em Deus. E diz muito bem o compositor deste hino: nós queremos ter vida abundante, de pureza e de santidade. Com pureza e com essa santidade, nós podemos então amar a Jesus de verdade pela graça que Ele nos deu. Então, essa vida abundante que nós temos, não a teríamos se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Portanto, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é superintendente, que está se preparando para fazer o seu encerramento deste ano, você sabe que no ano que vem nós precisamos desta graça de Deus para continuarmos abundando na vida cristã. E você que tem assistido, você que tem compartilhado as nossas mensagens, os nossos subsídios, agradeço a você, Deus abençoe, mas você pode também incentivar a outros, pegar o vídeo e compartilhar com seus grupos, o grupo dos seus amigos, o grupo da sua igreja, dos seus parentes, para que eles também sejam abençoados. Eu não estou dizendo aqui que os meus trabalhos sejam os melhores, tem muitos outros aí no YouTube, nas redes sociais, mas o meu tem também uma qualidade. Deus tem me dado essa graça e você também tem me ajudado. Portanto, Deus abençoe a sua vida e continue nos ajudando. Então, a promessa de Deus, ou a promessa de vida abundante. Nós começamos dizendo que Jesus é a fonte de vida abundante. Não há outra fonte. A vida abundante, a vida que sobra, a vida que engrandece, não vem de outro lugar. Vem do Senhor Jesus. Então nós podemos dizer que Jesus é Deus entre os deuses. Deus entre os deuses. É o Deus com D maiúsculo, é o Deus que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Tudo que há no céu e tudo que há na terra foi Deus quem fez. Portanto, é Ele o Deus entre os deuses.
os deuses com D minúsculo, os deuses que não ouvem, os deuses que não falam, os deuses que não abençoam, os deuses que não fazem nada. São apenas estátuas, são apenas obras das mãos do homem. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, nós podemos ler que o nosso Deus é o Deus dos deuses, sim. É o Deus entre os deuses. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Nos diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então Deus, o nosso Deus, o Deus a quem amamos, o Deus o qual pregamos, é um Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Jesus, meus amados irmãos, é a fonte da verdadeira vida. Ele é a fonte da verdadeira vida. A vida que abunda, que Jesus diz que veio para que tenhamos vida com abundância. Essa vida só vem do Senhor, porque Jesus é a porta para a entrada segura. Jesus é a porta para a entrada segura. Sabe por que ele é a porta para a entrada segura? Em João capítulo 9, aliás, capítulo 10 e versículo 9, nós lemos o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Por que Jesus então é a porta para a entrada segura? Nessa época, aqui contextualizando a época que o apóstolo João escreveu, os pastores, eles serviam como a porta para a entrada nos currais. Então, se ele estava ali na porta, só entrava quem ele quisesse. E só saía também alguma ovelha na hora que ele quisesse. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta. Ele é quem escolhe, ele é quem seleciona aqueles que vão entrar. E é ele que permite aqueles que vão sair. Então ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, porque só entra pela porta. Se ele é a porta, alguém que quiser entrar, só entrará por ele. Porque ele diz que quem entra por outra parte é ladrão e salteador. Aí ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á e entrará. Isso fala da segurança de alguém entrar e sair e tudo ser preservado. Não tem aquela história de dizer: saiu pro vento, perde o assento. Não. As ovelhas do Senhor têm liberdade e têm segurança para entrar e sair a hora que quiser. Glória a Deus. Jesus é a fonte da vida abundante. Ele é a fonte da verdadeira vida, mas ele também é a fonte da vida abundante. Jesus é a vida que gera vida. Ele é a vida que gera vida. Parece um trocadilho, mas não é. Ele é a vida que gera vida. João capítulo 14, versículo 6. Vamos ler João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, ele sendo vida,
ele gera vida para outras pessoas que andam no caminho. Então, ele é o caminho. Se alguém entrar nesse caminho, que é ele, tem vida. Portanto, quem está em Jesus tem vida gerada por ele, que é a vida. Glória a Deus. Aí ele diz, quem vem antes de mim, quem veio antes, não encontrou a porta. Olha, se ele diz, quem entrou antes de mim, quem veio antes de mim, ou entrou por outro lugar, é ladrão e salteador. Por que ele diz isso? Porque ele é a porta. Se não entrou por ele, não entrou pela porta. E se não entrou pela porta e está dentro, entrou por outra parte. Ele forjou outra parte, ele agiu de forma irregular. Então é ladrão e salteador. Vai ser colocado para fora. Ele é conhecido. Porque ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Então ele deixa entrar quem ele conhece. E lá dentro só permanecerão aquelas que ele conhece e que conhecem a ele. Porque isso é lógico. A gente só se sente bem em um ambiente que há intimidade. Eu só me sinto bem em um lugar onde eu tenho amigos, onde tem pessoas que me aceitam, que me acolhem. Fora disso, eu não estaria. Então ele diz, quem veio antes de mim, ele é a porta. Quem veio antes dele, a porta não estava para ninguém entrar. Se estava, estava fechada. E se alguém conseguiu entrar, ele burlou a segurança, ele fez alguma coisa irregular e por isso não permanecerá. Glória ao Senhor. Jesus também é a fonte de amor. Ele é a fonte de amor. Jesus é o amor que atrai confiança. Glória a Deus. Ele é o amor que atrai confiança. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, quando nós nos conhecemos, nós temos confiança no outro. Então, ele é o pastor das ovelhas, ele conhece as ovelhas das quais ele é pastor, e essas ovelhas que são ovelhas das quais ele é pastor, também conhece. Conhece pelo bom trato, conhece pelo amor, conhece pelo acolhimento, conhece pelo cuidado. Portanto, Jesus é a fonte de amor. Jesus também é um sacrifício de amor e cuidado. Ele é um sacrifício de amor e cuidado. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Veja que ele está dizendo, Jesus queria salvar todo mundo. Aliás, ele quer salvar todos. Ele veio para salvar toda a humanidade. A humanidade rejeitou. O evangelista João diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, esses que não receberam, dentre eles, Jesus diz que há uns que são do aprisco. Ele sabe, ele conhece que alguns que estão fora, ainda que são do aprisco, convém então ser agregados. Então é nisso que ele atrai confiança. Glória a Deus. É nisso que as ovelhas que estão fora do aprisco, mas que têm tendência a entrar no aprisco, elas são atraídas pelo amor do Senhor, e agora elas passam a ter confiança a Ele, ou confiança nele, porquanto o conhecem. Glória a Deus. Então, ele é um sacrifício de amor e cuidado. Ele conhece e ele quer
que aqueles que estão fora do aprisco sejam agregados, sejam chamados e sejam protegidos no aprisco. Quando Jesus fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir, ele fala de um ser triplamente mau. E esse ladrão não é apenas a pessoa que subtrai, não é a pessoa que rouba bens alheios. Esse ladrão que ele fala aqui é o diabo. O diabo que opera na vida daqueles que subtraem os bens alheios. Então ele vem roubar. Esse é o ofício dele. Ele vem roubar. Se para roubar a vida for facilitada, ele rouba e vai embora. Mas se houver alguma resistência, ele então mata. Ele mata para facilitar a fuga. Mas se apenas a morte não for capaz, não for suficiente, ele destrói o que ele tiver. A gente vê muitas vezes aí os grandes roubos que eles pegam, atravessam carros valiosos, carretas, ônibus e queimam, tocam fogo para dificultar a entrada das autoridades. Então ele ali está no último ofício dele. Ele veio roubar, provavelmente já matou alguém e está destruindo bens para facilitar a vida deles. Mas Jesus é um ser, é um Deus triplamente bom, triplamente abundante. Se o diabo é o ladrão, um ser mau, triplamente mau, Jesus é o Deus triplamente bom. Quando nós lemos aqui no texto básico, nós lemos que no versículo 18, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele cita o bom pastor duas vezes. Ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor, isto é, eu, que sou o bom pastor, dou a minha vida pelas ovelhas. No versículo 14, ele cita novamente o bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. No versículo 11, ele diz que dá a vida por elas. No versículo 14, ele diz que conhece as ovelhas e delas é conhecido. Ele cita então o bom pastor 3 vezes para dizer o quanto ele é bom, o quanto ele ama, o quanto ele zela e o quanto de bom ele quer fazer com aqueles que aceitam a sua palavra, aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Jesus, meus amados irmãos, também, ele é o conceito de vida abundante. Ele tem um conceito de vida abundante. Ele não muda. Ele não muda. Ele é aquele que produz a vida abundante de forma conceitual. Haja o que houver, ele não muda. Nós mudamos, às vezes saímos do caminho, ignoramos o amor dele, mas ele não muda. Então ele é aquele que abençoa na família, que traz a vida abundante para a família, mas também ele traz a vida abundante para gerações. A família e a vida abundante. Paulo estava em Filipos, ele e Silas. Foi preso lá em Filipos. Foi amarrado no tronco. E a Bíblia diz que enquanto o carcereiro dormia, ele cantava louvores a Deus, ele e o companheiro Silas. De repente sobreveio na cadeia, lá na prisão, um grande terremoto, de forma que as portas se abriram, uma providência de Deus. Não foi o terremoto que abriu as portas. O terremoto era uma providência de Deus, porque ele queria fazer algo novo ali naquela prisão. Então a Bíblia diz que o carcereiro,
ele se acorda atordoado e vendo as portas da prisão aberta, ele achou que todos tinham fugido. E então, segundo a Bíblia, ele tentou suicidar-se. E Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Ele achou aquilo tão interessante, que ele diz, então o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, Paulo diz que não só ele que estava ali na prisão, não só ele que estava ali atormentado porque achava que os presos tinham fugido e que ele teria que pagar com a vida, porque nessa época a fuga de preso dava morte. Ele então queria morrer logo antes que houvesse o julgamento. Paulo prega para ele ali e diz, não, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então ele prega para a família, para ele e para a família. Mas Paulo, a vida de Jesus, a vida abundante que Jesus dá para a família, também é algo que alcança gerações. Não é apenas uma família, uma primeira geração, alcança gerações. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1 e versículo 5, ele dizia que dava graças a Deus pela vida de Timóteo, pela fé não fingida que ele tinha. E diz que primeiro habitou na sua avó Loide, e depois na sua mãe Eunice. E disse que eu tenho certeza que habita em você. Então veja que o Deus que dá a vida abundante a uma pessoa, a uma família, é o Deus que dá as gerações. Ele deu a geração de Loide, que era a avó de Timóteo, deu a Eunice, que era a mãe de Timóteo, e agora dava a Timóteo. Então 3 gerações eram alcançadas pela vida abundante do Senhor. Então não há dúvida do que Jesus, ele é a fonte da vida abundante. É a fonte da vida que sobra, que perpassa vidas, famílias e gerações. Então, diversas bênçãos são provenientes da vida abundante. Várias, diversas. Nós temos, quando nós vivemos com Deus, nós temos uma abundância nele. João 14, 27, que nós vamos ler. Vamos ver o que é que diz aqui. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele diz, eu deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. E não dou como o mundo. Porque quando ele diz isso aqui, ele quer dizer que há uma paz também, ainda que seja uma paz momentânea, passageira, lá no mundo. Mas a paz que ele dá abunda. É uma paz eterna, perene. Eu vos dou a minha paz. Mas também a vida abundante alcança pessoas. Pessoas. Atos capítulo 4, versículo 1. Atos 4, 1. E estando eles falando ao povo, sobreveio os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus e a ressurreição dos mortos. Então, os chefes da religião prenderam Pedro e João, porque estava pregando. Eles tinham sido advertidos que não pregassem. Foi quando Jesus curou por meio deles, lá o paralítico, lá na porta, lá no templo de Jerusalém. E eles foram então
advertidos que não pregassem naquele nome. Mas depois eles começaram a pregar e foram advertidos novamente. Por quê? Pedro agora e João, que curaram por meio da fé em Jesus Cristo, curaram aquele paralítico, eles agora estavam pregando ao povo. Então, aquilo que abundou na vida do paralítico, agora abundaria na vida das pessoas de Jerusalém. De várias, dezenas, centenas de pessoas de Jerusalém. E isso pegou mal para os chefes. E eles então advertiram que ele não fizesse aquilo. Portanto, meus amados irmãos, a vida que abunda, que sobra, que perpassa para você, vai também para a sua família, vai para a geração, vai para a comunidade, vai para uma cidade, e vai para o país. E por que não dizer? É universal. A vida abundante que o Senhor nos dá é universal. Louvado seja o Senhor. Mas o que é que identifica uma vida abundante? Como é que a gente pode conhecer que alguém tem uma vida abundante, que tem uma vida em Deus? Quando nós temos uma vida abundante, o nosso coração é alegre. Nós estamos sempre sorrindo, nem sempre, não significa dizer que está sempre alegre, vai estar sempre sorrindo. Porque todos nós passamos por momentos difíceis. Mas uma das características de que nós temos a vida abundante é termos um coração alegre, sermos alegres. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, aquilo que está no coração, ele passa para o nosso rosto. Então, as pessoas, é a forma externa de alguém ver a alegria do meu coração. Porque ninguém pode ver o meu coração, mas de forma externa, as pessoas podem ver quando eu estou alegre. O Senhor diz também, lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós temos força para resistir o mal, quando nós temos força para largar o pecado, largar o mundo, quando nós temos força para ajudar o nosso próximo, quando nós temos força para evangelizar, para enfrentar o calor ou a chuva, quando nós temos força para deixar a cama e irmos para o templo orar, isso alegra o coração de Deus. Então, a alegria do Senhor é quando nós estamos fortes, quando nós estamos vencendo o nosso inimigo. Mas a Bíblia diz também, em Provérbios capítulo 17, versículo 22, que um coração alegre serve de bom remédio. Que maravilha, né? Um coração alegre serve de bom remédio. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão bem, saudáveis, mas de repente vai fazer um exame e recebe um diagnóstico não muito bom. E as pessoas se abatem. Elas ficam logo, elas demonstram logo o grau de desânimo, de tristeza, de desesperança, só porque viu o diagnóstico que não lhe é favorável. Elas se abatem, e isso muitas vezes apressa a morte. Já outros não. Outros recebem o mesmo diagnóstico, que tem o mesmo perigo, mas eles enfrentam com fé, com esperança, com confiança. Eles não se deixam abater. Então, essas pessoas que não se deixam abater, que não entregam-se à derrota, elas servem de saúde para os outros. Quantas vezes você foi visitar alguém doente e você saiu de lá confortável? Você que levou uma palavra de conforto, você saiu confortável, porque a pessoa, apesar de estar doente, mas ela traz uma alegria, ela traz uma confiança.
Ela crê que aquela doença vai embora, que ela vai vencer. O provérbio diz que um coração alegre serve de bom remédio. Isso significa dizer que esse coração pode estar alegre por razões que trazem verdadeiramente alegria, mas elas podem estar alegres porque o Espírito Santo alegra também. Estão vivendo um momento difícil, mas elas creem que o Senhor está com elas. Glória a Deus. Quando nós temos um coração alegre, quando nós temos uma vida abundante, nós somos gratos. Não há por que não agradecer. A gratidão é como uma luz que nunca apaga. Alguém disse que, um determinado filósofo disse que a gratidão é a lembrança da alma. Eu digo que a gratidão é uma luz que nunca se apaga. É algo que está sempre nos nossos corações. Que alguém que lhe fez um bem, que você sempre vê aquilo como algo proveitoso para a sua vida e que lhe traz uma obrigação de sempre estar agradecendo a uma pessoa que lhe fez um bem. Imagine a Deus, que sacrificou o próprio Filho para que nós fôssemos seguros da nossa salvação. 2 Timóteo, capítulo 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Então, Paulo diz, eu dou graças a Deus por algo que desde os meus antepassados, não é algo de ontem, não é algo de anteontem, é algo de lá dos seus antepassados, mas mesmo assim ele continua dando graças. Dou graças a Deus porque sirvo desde os meus antepassados com uma esperança viva, quer dizer, como se fosse de hoje. Então, quem tem gratidão, quem tem o coração abundante, quem tem um coração alegre, é grato. Quem é grato não murmura. Às vezes a gente recebe um bem tão grande. A gente, quando recebe o bem, acha que agradece a Deus por todas as coisas. Acha que ele não é nem merecedor. De repente se esquece. Eu já vi uma pessoa, de forma incompreensível, agradecendo a Deus porque perdeu o emprego. Porque, segundo ele, o emprego estava lhe trazendo problemas. Ele deu esse testemunho quando estava desempregado e estava agradecendo a Deus porque tinha perdido o emprego. Como é que alguém agradece a Deus porque perdeu o emprego? Uma pessoa dessa, isso soa como murmuração. E se antes ele agradeceu a Deus porque deu o emprego, por que depois que ele perde ele agradece a Deus? A Bíblia diz que tudo que é bom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Então, o emprego é algo de Deus, é bênção de Deus. Não há como eu perdê-lo, ficar sem o emprego e dar graças. Isso eu considero uma murmuração. Nós devemos também, meus amados irmãos, sendo gratos a Deus, tendo uma vida abundante, nós devemos andar em espírito e ter uma vida de oração. Glória a Deus. Andar em espírito e termos uma vida de oração. A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito e aí nós venceremos os desejos da carne. Lucas, escrevendo no seu Evangelho, no capítulo 21, 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Senhor. Jesus falava aqui do sermão profético ou o sermão do monte.
ele falava da vigilância. Eu vou ler aqui um pouco anterior, os versículos anteriores. Ele diz: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia é esse? O dia do Senhor, ou o dia do arrebatamento. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face da terra. Aí ele vem e ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo. Devemos vigiar em casa, devemos vigiar andando, devemos vigiar orando, devemos vigiar trabalhando, onde ele diz em todo o tempo. Vigiai em todo o tempo, e não só vigiai, orai, orai. Vigiai orando, para que sejais havidos dignos de evitar essas coisas. Quais são essas coisas? Os males que virão após o arrebatamento. A Bíblia diz que após o arrebatamento será instalada a grande tribulação. Mas se nós estivermos vigiando e orando, nós venceremos esse evento. Nós não participaremos dele. Nós seremos arrebatados e para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, amados irmãos, que nós estejamos uma vida abundante no Senhor. Sejamos homens e mulheres esperançosos na volta do Senhor. Que essa esperança nunca falte nos nossos corações. A Bíblia diz que na nossa esperança devemos possuir a nossa alma. A alma a parte espiritual com a qual nós nos comunicamos com as pessoas. É com ela que nós sentimos, é com ela que nós nos entristecemos e por ela que nós nos alegramos. Portanto, que nós possamos estar com a alma aguardando a volta do Senhor, abundando em graça, em resiliência, abundando em esperança viva, do que quando ele se manifestar nas nuvens, nós estejamos prontos para subirmos com ele. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.